Olá, sou a Lena Rodrigues e eu vou apresentar o trabalho sobre a tribo Alicaulina da família Cecidomyide no Brasil. Os Cecidomydes são mosquitos bem delicados com mais de 6.650 espécies que habitam quase todos os continentes. São mais conhecidos pelas larvas que induzem galhas em plantas, tendo alto grau de especificidade em relação à planta e ao morfotipo de galha. Muitas dessas espécies galhadoras chegam a atingir nível de praga agrícola. A tribo ocorre apenas no continente americano. Tem 217 espécies distribuídas em 20 gêneros. 12 deles ocorrem na região neotropical, somando 110 espécies nessa região. Grande parte das espécies induz galhas em caules ou órgãos similares. Uma de suas principais características morfológicas é a presença de estruturas esclerotizadas no ovipositor da fêmea. Esse trabalho objetiva principalmente compilar os dados sobre as espécies de Alicaulina no Brasil, determinar o bioma com maior representatividade e apontar as espécies vegetais hospedeiras que apresentam endemismo, que têm importância econômica e que possuem classificação de ameaça no Brasil. Para obter os dados foram usados diferentes tipos de bibliografia, como o catálogo mais recente de Cecidomyide, levantamentos e descrições das espécies, livros de referência sobre insetos galhadores, além de verificar as informações das etiquetas dos espécimes da tribo que estão depositados na coleção de Cecidomyide no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os nomes botânicos foram atualizados usando o site Fora do Brasil 2020. A terminologia dos morfotipos de galha foi atualizada seguindo o trabalho de Isaías e colaboradores de 2013, e o uso e importância econômica foram obtidos no site Useful Tropical Plants. Os seguintes dados sobre Alicaulina e as plantas hospedeiras foram reunidos em uma tabela no Excel. Como resultado, foi obtida essa tabela com as 24 espécies de Alicaulina com ocorrência registrada no Brasil. Essas espécies representam 22% dos Alicaulini que ocorrem na região neotropical e estão distribuídas nesses 7 gêneros, sendo o Neolasióptero mais representativo, com 48% das espécies brasileiras. Quase todas as espécies de Alicaulini no Brasil são galhadoras, com exceção de 4 espécies de Meunieriella que são inquilinas em galhas de outros cecidomídeos. 21 espécies têm ocorrência registrada exclusivamente no Brasil, enquanto 3 espécies também possuem registro em outros países neotropicais. Todos os 6 biomas brasileiros abrigam espécies de Alicaulina, somando mais de 40 localidades em 12 estados nas 5 regiões do país. A Caatinga e o Pantanal têm registro de uma única espécie em cada bioma. A Amazônia e o Pampa têm 2 espécies cada. O Cerrado tem 3 espécies registradas em um único estado. E a Mata Atlântica apresenta 17 espécies ao longo de 6 estados, o que representa 71% das espécies do Brasil. O Rio de Janeiro tem 24 localidades com registro Alicaulina. Esse destaque provavelmente se dá pela maior amostragem de dados, pois a maioria dos levantamentos e dos especialistas do grupo estão nessa região. A maioria dessas espécies ocorre em apenas um bioma, com exceção de 2, que já foram registradas em 2 biomas cada. Também vale ressaltar que a espécie Neolasioptera eugenia apresenta mais registros, em 20 diferentes localidades em 3 estados, mas todos na Mata Atlântica. Os Alicaulini no Brasil estão associados a apenas 2 órgãos vegetais, folhas e caule, tendo uma preferência maior pelas folhas, diferente do padrão geral da tribo, que é o caule. A tribo está associada a 4 diferentes morfotipos no Brasil, sendo o fusiforme mais frequente. Os Alicaulini estão associados a pelo menos 27 espécies de plantas hospedeiras no Brasil, distribuídas em 12 famílias botânicas. A Asterácea apresenta 6 espécies de Alicaulini em 8 espécies hospedeiras. A maioria dos Alicaulini do Brasil é monófilo, porém 5 espécies foram registradas com ocorrência em 2 espécies vegetais cada, mas sempre do mesmo gênero. Das espécies hospedeiras, quase todas são nativas, sendo 5 endêmicas no Brasil e 2 naturalizadas. O conhecimento da fauna associada às plantas endêmicas é muito importante devido à alta especificidade dos Cecidomydes em relação ao hospedeiro e ao fato de serem potenciais pragas. Apenas 5 espécies hospedeiras já foram classificadas quanto à sua categoria de ameaça de extinção, a maioria em categorias não preocupantes, porém, uma está quase ameaçada e outra está vulnerável. A maioria das plantas identificadas tem importância econômica ou usos conhecidos. Conclui-se que a tribo Alicaulini está amplamente distribuída pelo Brasil e seus biomas. A Mata Atlântica tem maior registro geográfico de espécies, Neolasioptera eugenia com maior representatividade. Os Alicaulini induzem principalmente galhas fusiformes em folhas. A Asterácea abriga a maior riqueza de espécies galhadoras e hospedeiras, e a tribo está associada a algumas espécies endêmicas e a muitas espécies com importância econômica no nosso país. Muito obrigada.